Dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense está a um empate, melhor, uma vitória para se classificar para a pré-Libertadores do ano de 2026. O Fluminense, o mais importante é que o Fluminense, os últimos 7 jogos que o Fluminense jogou no Maracanã foram 7 vitórias. E o próximo jogo do Fluminense é quinta-feira, acho que é 20h30 da noite, no Maracanã. Então, ou vai manter a escrita, né, seguindo para a 8ª vitória no Maracanã seguido, ou vai empatar ou perder. Prefiro acreditar que ele vai manter a escrita e ganhar o 8º jogo seguido. O Fluminense terá o retorno de 4 jogadores que não puderam jogar contra o Palmeiras. Apesar da grande partida que o Fluminense fez contra o Palmeiras e não ganhou porque não tem centroavante, infelizmente. Vão voltar, podem voltar, vai depender do meu dia, né? Thiago Silva, Acosta, né? Lúcio Acosta, René e Ganso também vai ficar à disposição. O Ganso deve ser mais para ficar no banco, né? Então o Fluminense praticamente não, vai ter o time completo, né? Para o jogo contra o São Paulo no Maracanã. Enquanto isso, o São Paulo tem vários desfalques. E o São Paulo não tem jogado bem, apesar da vitória sobre o Juventude. Em São Paulo, que foi com dificuldade, né? Ganhou por 2-1. O Fluminense jogou no sábado, teve a folga ontem, deve treinar hoje, terça, quarta, para poder o Zubeldia definir o time para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Acredito, apesar de ter muito tempo ainda para decidir qual time que vai jogar e os relacionados também, se eu não tiver nenhuma surpresa, né, nenhuma contusão, nada assim, o Fluminense, na minha opinião, deve entrar em campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Serna, Everaldo e Canóbio. Infelizmente o Canóbio não vai poder jogar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, né? É uma pena, que ele tem sido um dos destaques do Fluminense. Mas o time deve ser esse que eu acabei de falar. Se não tiver nenhuma surpresa, né? Nenhuma contusão, ou se o Zubeldia não tiver que poupar nenhum jogador por algum problema, algum desgaste, alguma coisa assim, acredito que o time seja esse. O Fluminense, por que pareça, como eu sempre falo, o Fluminense é o verdadeiro Robin Hood, né? Ele tira do rico para dar para o pobre. Porque perdeu vários pontos para time pequeno, né? Podia estar brigando hoje pelo título, se eu não tivesse perdido pontos importantes, apesar de até jogar melhor contra time pequeno. O time pequeno, que eu digo, times que estão abaixo da tabela. Podia estar brigando pelo título, ou podia estar pelo menos classificado direto para Libertadores, que ainda tem uma possibilidade de se classificar direto, vai depender do resultado dos times que estão à frente. O Fluminense jogou muito bem contra os que estavam à frente, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Quer dizer, ganhou do Flamengo, do Mirassol, empatou com o Cruzeiro e com o Palmeiras. Quer dizer, foram 3, 6, 7, 8 pontos, né? Em 12 possíveis, né? Enquanto fez 4 jogos excelentes, fez jogos meio desagradáveis contra os times de baixo da tabela. Apesar que alguns ele jogou bem, mas não tinha quem colocar para dentro. O Zubeldia está fazendo um milagre, né? Está conseguindo levar o Fluminense
praticamente a pré-Libertadores sem atacante, né? Porque os atacantes, nos últimos jogos, o único gol de atacante do Fluminense foi do Serra, e mesmo assim foi sem querer, que ele chutou, a bola ia para fora, bateu no defensor do... Agora esqueci quem foi, e foi para dentro, do Mirassol, e foi para dentro, né? Quer dizer, a bola não ia nem pro gol. Impressionante. Ah, não, teve o gol do Serra também contra o Flamengo. Esse aí foi um gol dado pelo goleiro do Flamengo, pela soberba dele e do resto do time também. O goleiro ou podia ter deixado a bola sair, ou poderia ter chutado para lateral ou para frente. Aí quis dominar bonito, acabou se enrolando com a bola e o Serra pegando e fazendo gol. E ainda botaram a culpa no zagueiro. A culpa não foi do zagueiro, tá certo que ele tocou para trás errado. Mas ali, se a bola saísse, é para escanteio. E o que o goleiro fez foi dar o gol pro Fluminense. Foi pior do que o zagueiro fez. É impressionante isso. Esse jogo do Flamengo agora, o Carvajal, né? Carvajal, ele fez uma falta violenta no jogador do Bragantino. Era para ser expulso direto. Eu acho, não tenho certeza, que não levou nem amarelo. Então, e ninguém da imprensa falou. Quando se fosse do Fluminense, estava todo mundo falando. Ninguém da imprensa falou. Falou só da vitória, mas não falou do lance que o juiz errou, que deveria ter expulsado o jogador do Flamengo. É impressionante, 2 pesos, 2 medidas. O Fluminense sempre está jogando contra a arbitragem e os outros times sempre jogando a favor da arbitragem. Ou a arbitragem apitando a favor dos outros clubes, de alguns clubes, né? Que nós todos sabemos quais são. Então, em princípio, é isso, né? Vamos aguardar para ver quem vai realmente ser selecionado para jogar. Os jogadores titulares, nós praticamente já sabemos quais são. Agora, os relacionados, temos que aguardar para ver quem que vai ser relacionado. E agora, sábado agora é dia de eleição, né? Provavelmente, no final do dia de sábado, já saberemos qual vai ser o novo presidente do Fluminense. Aí, dependendo da eleição, de quem ganhar, que nós saberemos o que vai acontecer no ano que vem. Temos que aguardar isso tudo para saber, inclusive, sobre SAF, contratações, tudo mais. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E outra parte é o que eu sempre venho falar com vocês aqui, que é sobre o meu canal, né? Que eu comecei a fazer o canal com a cara e coragem, porque eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, como todos vocês já estão cansados de saber, que eu falo todo dia. Então eu fiz o canal, além de ficar o dia todo vendendo açaí com minha esposa, de meio-dia à meia-noite, eu resolvi fazer o canal com a sobrinha da minha esposa, a Monique, que me ajudou a fazer o canal, que eu não sei mexer quase nada aqui, para me distrair, para fugir um pouco da pressão. E para surpresa minha, tem bastante gente se inscrevendo, bastante gente criticando, bastante gente elogiando. E é bom isso, você tem contato com as pessoas e sabe o que você está fazendo de certo e de errado. Então, já que cheguei ao número que eu tenho, 642, graças a Deus e a todos vocês que se inscreveram, eu peço a quem já se inscreveu que compartilhe, dê o like e que peça os amigos para se inscreverem, dar o like e compartilharem também, para ajudar o canal. E quem não se inscreveu, também, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço os seus amigos que também não estiverem inscritos no canal a se inscrever, dar o like e compartilhar. E se puderem, dar o rap, né, o rap, para poder melhorar a pontuação do canal. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal, que o canal não é meu, é nosso canal, para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? E o segundo favor que eu peço aos senhores é que eu quero tentar melhorar alguma coisa aqui do canal, botar alguma coisinha. Aí eu queria pedir o apoio dos senhores e das senhoras para
fazer o Pix para colaborar com o canal? Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tiver alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo, aí pode fazer no segundo Pix. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? Se vocês puderem, eu vou falar os Pix agora, é só depositar qualquer valor para ajudar. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo, é um número menor. 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem, os 2 são do Banco PicPay, como eu falei anteriormente. Se vocês puderem colaborar, por favor, eu quero tentar melhorar alguma coisa aqui no canal da gente, para aparecer mais um canal que fale sobre o Fluminense. Pode depositar qualquer valor, desde que seja de coração, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer coisa, se eu puder voltar aqui, eu volto para falar com os senhores. Fiquem todos com Deus, tenham uma linda semana.